Escrituras. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Abra comigo a Sagrada Escritura. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Dessa feita, nós vamos ler dos versos 17 até o verso 22. Marcos 10, do verso 17 ao verso 22. Traz como título na sua Bíblia, a edição, se for porventura ARA, o meio da revista atualizada, a minha traz o título Jovem Rico. Não é? Diz-nos assim, palavra do Senhor, Marcos 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Senhor, nos ajuda mais uma vez essa noite. Sem Ti nada podemos fazer. Nós precisamos, Senhor, do poder do Teu Espírito. Nós afirmamos essa noite que cremos sim no Espírito Santo, cremos que Tu, Senhor, estabeleceu a igreja, cremos que os nossos pecados são sim perdoados, e estamos aqui porque sabemos que sim, o Senhor, nossas vidas não têm sentido. Nos ajuda, nos desarraiga desse mundo mal pelo poder da Tua palavra, que a Tua voz poderosa dissipe as trevas, quebrante os corações, despedace os cedros do Líbano, e os nossos corações possam ser rendidos ao Senhor sem reservas. Nos ajuda, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos desse mundo, livra-nos do maligno e toma-nos para Ti, sempre, sempre. Por amor do Teu Filho, Pai, nos ajuda, por amor de Ti. Renova os nossos dias como dantes, nós cremos no poder do Senhor. Em Cristo assim Te oramos. Amém. Irmãos, quando nós nos deparamos com a santidade de Deus e observamos a singularidade da vida cristã, nós achamos que estamos diante de uma realidade em que temos a possibilidade de nos adequarmos. Deixa eu explicar para os irmãos. Nós somos apresentados ao Evangelho, a majestade de quem Deus é, em Jesus Cristo, e começamos a entender a mente de Deus pela Sua palavra. E logo, claro, nós ficamos gratos a Deus, felizes, mas surge algo em nós que é um tanto complicado e sutilmente enganoso em nosso coração. É que nós achamos que as demandas do Evangelho, elas são, podemos dizer assim, alcançadas, cumpridas por nós, de uma forma em que nós deixamos de considerar a nossa incapacidade e a nossa necessidade do poder de Deus. Não é errado almejar, nem é errado considerar o que devemos fazer como crentes. Sim, nós vamos conhecendo a vontade de Deus e vamos entendendo o que Deus requer de nós. Jesus mesmo cita os mandamentos para o jovem rico, mas nós muitas vezes achamos que a Escritura, ela, com os seus imperativos, ela está apenas nos dizendo o que temos que fazer à parte do próprio Deus. E nós esquecemos que os imperativos divinos, eles são capacitadores, antes de serem até, vamos dizer, regras, ou podemos colocar preceitos
os quais nós podemos nos adequar, uma vez que nós os entendemos. O erro consiste em acharmos que sozinhos nós podemos agradar a Deus e podemos, assim, reformar a nossa vida mediante nosso empenho e dedicação. Você não se sente assim, não? Uma vez que você se converteu, Cristo lhe salvou, amém, graças a Deus por isso. E você começa a conhecer a mente de Deus, conforme a palavra revela. Aí você começa a ver as demandas do Evangelho e você diz, pronto, agora eu vou cumprir, agora eu vou obedecer. Amém por isso. Que bom que você pensa assim. Porém, você começa a perceber que mesmo com seu empenho e dedicação, você não consegue cumprir as demandas do Evangelho. É o que acontece. Nós caímos na velha armadilha da religiosidade. Nós caímos na velha armadilha da religiosidade, do esforço humano e do condicionamento divino a parâmetros que pensamos alcançar. Então, nós observamos, por exemplo, os mandamentos, como estão aqui, que o Senhor apresenta para esse jovem, e o mandamento nos diz, não adulterarás. E nós procuramos, claro, pela palavra de Deus, obedecendo o que a Escritura diz, não adulterar, amém por isso. Mas nós achamos que é somente isso. E às vezes nos assemelhamos aos fariseus que vão orar e dizemos, graças te dou, Senhor, que não sou semelhante a este pecador, né? Não adultero, não roubo, né? Dou o meu dízimo, jejum. Mas Jesus disse que aquele homem estava distante do reino de Deus. Porque ele condicionou as demandas do Evangelho a parâmetros religiosos, os quais ele cumprindo, ele se sentia bem. E ele não precisava mais de Deus para cumprir a palavra de Deus. Ele não precisava mais do Evangelho para viver o Evangelho. Ele não precisava mais de Cristo para ser cristão. Quando observamos o Santo Evangelho, nós somos tentados a concluir que podemos e que conseguiremos agradar a Deus a parte de Deus. O discipulado cristão, nós estamos observando isso no Evangelho de Marcos, é glorioso, porém, está além de nossas forças. É importante que nós entendamos isso. A caminhada cristã é gloriosa, mas ela está além de nossas forças. Porque nós fomos deixados ainda, e o Senhor sabe disso, com resquício da velha natureza, que com o passar do tempo, ela se torna mais sutil, mais astuciosa, mais perigosa. E ela aprende a nos enredar usando a própria Bíblia, até mesmo os conceitos verdadeiros, para que nós pensemos que estamos bem, quando na realidade estamos distantes do Senhor. Viver em amor a Deus, caminhando com nossas famílias, em amor e no temor do Senhor, é algo sobrenatural. Precisamos lembrar disso. Precisamos entender que vivermos o Evangelho na simplicidade do nosso lar, casados, como homens e mulheres tementes a Deus, criando filhos para a glória de Deus, é muito mais do que uma realidade comportamental. Interessante, nós estamos observando isso aqui. Jesus fala da importância do casamento, ele fala da importância de não ser tropeço para os pequeninos. Mas quando nós ouvimos essas coisas, eu acredito que semelhante a mim, os irmãos vão dizer, puxa, nós temos que mudar muito, nós temos que melhorar muito. Amém por isso. Mas temos que ter o cuidado para não esquecermos do poder do Evangelho ao sermos evangélicos. A não esquecermos de Cristo no nosso cristianismo. Para não nos tornarmos apenas homens religiosos, mulheres religiosas, que vivem bem, até permanecem casados bem, criam até filhos moralmente bem, mas não têm os seus corações enternecidos pela palavra de Deus. O relato do jovem rico, ele nos ajuda a perceber essa cilada, e que a dinâmica da verdadeira piedade, ela procede de cima e não cai de baixo. Interessante isso. Por isso que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, colocam o relato exatamente aqui, destacando que, uma vez que as demandas acontecem do Evangelho, somos sutilmente levados a pensar que a fé cristã consiste muito no que fazer, quando nós precisamos entender que o que fazer na fé cristã consiste em, primariamente, ser amado por Deus, amar o Senhor, e isso, de fato, é que traz transformação e vida eterna. Então, percorrendo aqui esse texto, eu quero observar com os irmãos
essa dinâmica na vida do jovem rico e essa cilada na qual ele caiu. E que nós precisamos ter o cuidado para não nos enredarmos no mesmo procedimento e, de fato, nos aproximarmos de Cristo da maneira correta, com as demandas do Evangelho, que são, sim, corretas. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com os irmãos aqui o texto sagrado, veja no verso 17, nos diz que Jesus, pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba aqui que ele diz que tem feito tudo, né? Jesus fala com ele mais na frente, ele vai dizer: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, tenho observado. Ele se chega para Cristo e a primeira coisa que ele pergunta é: que farei? O que farei? Né? Interessante essa pergunta do jovem rico. Isso destaca a força humana, o empenho humano de desejar, de servir a Deus, porque de fato todo homem foi feito para servir a Deus, mas o homem entende que existe algo que ele possa fazer para alcançar a salvação. A semelhança dos fariseus nos seus dias, esse homem foi ensinado que a religião consiste no desempenho humano. Então, é impressionante. Há algum tempo atrás, eu não ouço muito porque me dá um certo asco, não sei se a palavra correta pode ser essa, que quando eu vejo um judeu falando da maneira como ele entende a salvação pelos seus méritos, pelo seu esforço, aquilo é de embrulhar o estômago, quando eles chegam a prescindir totalmente da justificação pela fé, de que as leis que foram dadas são leis para serem obedecidas e que eles conseguirão, pela sua própria força, alcançar a vida eterna. Esse jovem é um reflexo do judaísmo também no primeiro século, que é a mesma coisa hoje ainda. Que fora revelado por Deus a Moisés, na mentalidade desse jovem, consistia em um código moral religioso, que, se observado e cumprido, garantiria para tal pessoa o acesso à vida eterna. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui alguns textos nos quais eles se pautavam, mas principalmente, abre comigo em Levítico, capítulo 18, terceiro livro de Moisés. Olha o que está escrito. Levítico 18, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os o homem, viverá por eles, eu sou o Senhor. Interessante que, mas pastor, o texto não está dizendo, sim, mas quando Deus fala isso, ele está mostrando exatamente que o Senhor é que é o único capaz, de fato, de capacitar o homem a viver, a cumprir. Nosso Deus não é uma divindade que está entregando um código moral e dizendo para homens pecadores caídos que eles podem por si mesmos alcançar os parâmetros estabelecidos pelo Senhor. Que Deus quer levar o homem a perceber a sua incapacidade. Esses são meus estatutos, os meus juízos. O homem cumprindo viverá por eles. Mas, Senhor, eu não posso cumprir. Agora você entendeu a minha lei. Você entendeu a minha palavra. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo, aplicando esse texto, vai nos dizer exatamente o seguinte, veja. Ele diz, mostrando a incapacidade do homem, a necessidade de Cristo. Veja a partir do versículo 11, Gálatas 3, Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Paulo diz: porque o justo viverá por fé. Verso 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, esse homem chegou para Cristo como bom judeu, né? Alguns vão entender até que ele faz parte da sinagoga, outros não, porque outro evangelista vai dizer que ele é jovem. O fato é que ele tem uma alta posição na sociedade, ele é rico. Marcos vai dizer, de fato, que ele tinha muitas propriedades, que ele era riquíssimo, mas ele entendia os mandamentos, entendia a palavra de Deus, e ele entendeu dessa forma que ele tinha que condicionar a sua vida à vontade revelada de Deus, e que ele tinha como conseguir fazer isso e merecer a vida eterna. O que farei para herdar a vida eterna? Porém, como é pertinente a toda religião pautada em obras, sua consciência não deixava em paz. Interessante isso.
Porque, embora ele cumprisse todos os mandamentos durante toda a sua vida, e é fato, esse homem era um homem nobre, digno. Ele disse que, de fato, não adulterava, não furtava, enfim, não roubava ninguém, honrava pai e mãe. Como o Senhor cita a segunda tábua da lei, considerando os mandamentos na sua relação com o próximo, ele diz assim, tudo isso eu tenho observado. E é fato. Os judeus, eles chegavam ao ponto, está registrado em escritos rabínicos, de eles entenderem que estavam cumprindo toda a lei. Mas olha Tiago capítulo 2, né? Outro bom judeu que se converteu. Tiago vai dizer algo que eu tenho certeza que era o que perturbava a mente desse homem. Tiago 2, versículo 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A culpa, o peso diante de Deus vem sobre todo homem. Por mais que ele tente, diante de um código, de um sistema, entender que está bem, mas ele sabe que é pecador e que não consegue alcançar o parâmetro divino. Então a preocupação desse homem é honesta, de fato é admirável. E o mais interessante, ele se voltou para a pessoa certa, porque não havia ninguém melhor para explicar para ele sobre a vida eterna do que aquele que era a própria vida. Veja comigo Romanos capítulo 10, o movimento que esse homem faz, mas ainda sem perceber a natureza espiritual desse movimento. Romanos 10, versículo 4, Paulo vai dizer que o fim da lei é quem? O que está escrito aí? Cristo. Então, ele de fato estava com a lei em suas mãos e se direcionou ao telos, ao alvo correto, à consumação que é Cristo. Porém, toda essa realidade dele estava pautada no equívoco da capacidade e habilidade humanas de estabelecer sua justiça ante um Deus santo. Então, ele se volta para Cristo, mas ele se volta ainda querendo fazer. Ele se volta para Cristo ainda querendo saber o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Ele não se volta para Cristo entendendo a sua falência, a sua impotência, mas sim ainda a sua capacidade, a sua força humana. A visão meramente humana não deixa ele perceber o espírito da lei. Que é exatamente para onde Cristo vai levar esse jovem. Romanos capítulo 7, veja. Quero que os irmãos percebam que o movimento, qual a lei realmente nos conduz é esse. Que diremos, pois, versículo 7. É a lei pecado? Paulo diz, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Interessante é que ele não consegue perceber que a lei é para revelar o seu pecado. A lei é para apontar o seu pecado. A lei é para ele se ver como miserável pecador, e não como alguém capaz ou hábil de cumprir a vontade de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho diz, faça isso. Aí você diz assim, mas eu não tenho como fazer. Correto. Você não tem como fazer. E o que é que eu faço agora? Olhe para Cristo. Mas não chegue para Cristo para buscar a justiça própria. Chegue para Cristo para buscar a justiça dele. O fato é que a lei demanda perfeição, por se tratar da expressão do caráter santo do Deus perfeito. E isso espelha para nós toda a fealdade dos nossos pecados. Mas esse homem não conseguia se ver assim. Isso é muito comum ainda. Resumo da lei vai consistir, como nós sabemos, em amar o Deus único e verdadeiro, bem como do amor ao próximo. Jesus sintetiza isso para nós em outro momento. E quanto a essas demandas benditas, todos os homens se encontram lamentavelmente perdidos. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem de nós ama a Deus acima de todas as coisas plenamente? Ninguém. Qual o segundo maior mandamento semelhante a esse? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E quantas vezes nós deixamos de amar o próximo? Nós matamos aqueles que estão próximos a nós. Pastor, então por que Deus demanda tudo isso de nós? Porque é o certo, é o seu caráter. Mas revelando a nossa incapacidade, Ele supre a nossa incapacidade com a capacidade de Cristo.
isso é muito importante, como esse homem seguiu os passos certos, né, irmãos? Mas ele chegou a conclusões totalmente equivocadas. Ele está com a Bíblia aberta nas suas mãos. E ele se volta para Cristo, mas ele não se volta para Cristo como um pecador, ele se volta para Cristo como alguém capacitado a dar prosseguimento à sua vida à parte de Cristo. Me digam apenas qual o segredo, me diga o que fazer. Eu lembro aqui, citei até o Peregrino hoje na classe de membresia, que comecei a ler o Peregrino esse ano novamente, quero ver se eu ainda termino. E é muito bela a visão ali, a alegoria, que John Bunyan diz que no meu sonho vi um homem que ele andava gemendo e suspirando com um livro na mão aberta. Ou seja, a leitura da palavra de Deus leva os homens a gemer, a suspirarem, a almejarem a justiça que procede de cima. Não é uma justiça meritória, nem uma justiça de desempenho, de capacidade humana, mas sim o santo livro, ele constantemente nos confronta, e nós ficamos gemendo e chorando e dizendo, meu Deus, o que eu posso fazer? O que tenho eu? Como posso eu ser salvo? Ele tinha a palavra do Deus verdadeiro em suas mãos, dirigiu-se a Cristo, porém fez todo esse movimento fundamentado na suposta força, habilidade e nobreza que ele achava que lhe era inerente. O que isso tem tudo a ver? O que isso tudo tem a ver com o discipulado cristão? Com o que a gente tem falado de casamento, de família, enfim, da vida conjugal, da criação de filhos, do cuidado com o dinheiro, que nós vamos observar um pouco mais à frente aqui. É que viver em comunhão com Deus, irmãos, viver essas demandas, viver essas realidades, são realmente supra, uma realidade que está acima de nós. Eu não amo minha esposa como eu deveria amar, eu não amo meus filhos como eu deveria amar, eu não sou o bom mordomo que eu deveria ser, eu não amo meu próximo como eu deveria ser, eu não sou nada de fato do que eu deveria ser, mas eu sei que eu não sou mais quem eu era, e que um dia eu serei aquilo que Deus estabeleceu, que eu serei em Cristo. O Evangelho é exatamente viver nesse mundo gemendo, sofrendo, almejando a conformidade com aquilo que eu sei que nunca serei capaz de executar. Evangelho não é destreza, evangelho não é habilidade, evangelho não é o camarada se tornar o ás da vida cristã. Todo homem que chega perto de Deus verdadeiramente se enxerga como o pior dos pecadores, sofredor, lamenta. Viver em comunhão com Deus, para a glória de Deus, não são realidades meramente e moralmente codificadas. É esse o nosso erro quando nós olhamos para a Bíblia assim, fazer isso, né? Fazer aquilo. Não é mais um how to do, né? Como fazer. A gente quer muito isso. Às vezes as pessoas chegam para mim, num contexto de aconselhamento, pastor, o que é que eu faço? Se eu soubesse, eu fazia também. Às vezes a pessoa quer que a gente apresente uma chave mágica para a transformação da vida. Não é assim, irmãos. Ter o livro nas mãos, esse homem tinha, mas ele não percebia a sua incapacidade. Ter o livro nas mãos e perceber a nossa incapacidade e nos voltarmos para Cristo dizendo, mestre, socorre-me, mestre, sem ti eu nada posso fazer. É se chegar para ele e dizer, bom mestre, eu não sei o que fazer para herdar a vida eterna. De fato, eu estou perdido. Tudo que eu leio aqui me condena. Ajuda-me. Seria diferente, não é? Não seria? Aí Jesus ia dizer, no bom cearense, caba bom. Entendeu o Evangelho. Entendeu que não consiste na realidade do desempenho humano, mas sim na revelação do fracasso humano e na capacidade, no poder do herói de todos, Jesus de Nazaré. Daí quando você pensa em ser marido, quando você pensa em ser esposa cristão, quando você pensa em ser pai, quando você pensa em ser mãe, quando você pensa em ser cidadão, quando você pensa no seu trabalho, quanto você peca, né? Quantas coisas a gente faz errado? No trânsito, tantas coisas mais, né? Trânsito é uma prova de fogo, né? Olhe por mim, eu tenho que me converter ainda nessa realidade ainda. Sofro muito, graças a Deus. Minha esposa aqui, ela diz, bom cearense, ela diz, tu vigia, bichinho. Tu vigia com o que tu prega, ela diz. Eu disse, amém.
E é isso mesmo, a gente fica, né, querendo... Mas a vida eterna, irmãos, nós temos que perguntar e nos questionarmos quanto a isso. A vida eterna, para você, está pautada em desempenho, é isso? Se a vida eterna está pautada em desempenho, nenhum de nós aqui poderá adentrar a vida eterna. Você sofre seguindo as regras do discipulado cristão sem seguir a Cristo? Porque muitas vezes você pode até estar sofrendo, mas está sofrendo a padrões, a moralismo, ao legalismo, que nós vamos considerar em nosso aulão também, em regras estabelecidas pela sua mente, pela sua consciência, mas que não são enternecidas, amolecidas pelo poder e o caráter de Cristo. Quando você se volta para Ele, é em busca de confirmação para o seu desempenho, ou é em busca de, mais ainda, graça para a confirmação do seu fracasso? Senhor, estou aqui novamente. Alguns hinos antigos, né? Depois até vou ver se eu falo aí com o Darim, ver se dá certo a gente cantar aqui. Eu gosto muito de um hino do Armando Filho que diz assim: reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes errei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força de amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Mas uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce e mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Mas uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Isso é o Evangelho. Clame a Ele. Clame por socorro. Achegue-se reconhecendo que o pecado, aliás, que o padrão é excelente e que você é execrável. Não se chegue a Cristo como esse homem, que tinha a Bíblia na mão, estava diante da pessoa certa, fez a pergunta certa, mas ainda fundamentado no engano do seu coração, de que ele podia, de alguma forma, alcançar a vida eterna. Dessa forma, o Mestre te acolherá. Dessa forma, o Mestre te socorrerá. Marcos capítulo 10, volta comigo. Além da força humana, eu quero que os irmãos percebam, claro, toda ação equivocada, ela vai estar pautada na visão equivocada. Ou seja, a cosmovisão desse jovem, ela fundamenta a sua ação. A visão que ele tem de mundo, de Deus, de si mesmo como pecador, faz com que ele proceda na sua religiosidade equivocada. Em primeiro lugar, veja, o homem tem uma visão muito equivocada quanto ao mestre. Vê comigo Marcos capítulo 10, versículo de número 17 e 18. Ele se chega para Jesus com a postura certa, né? Ele se ajoelha, até mesmo correr era algo que não era considerável uma postura adequada, ele era um homem de posição, mas ele não se importa com nada nem ninguém, ele corre e se ajoelha num sinal de reverência, e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, quando ele fala com Jesus, chamando-o de bom mestre, ele evidencia uma lisonja superficial, que ele, de fato, não tem a percepção de quem Deus é, nem de quem Jesus Cristo é. Aqui, como os adversários da divindade de Cristo tentam utilizar esse texto, dizendo: olha, o próprio Jesus disse que não é Deus. Não é isso que o texto está afirmando. Tanto que no final ele vai dizer: vem e segue-me. Ele não iria dizer isso se ele não fosse de fato o próprio caminho, a verdade e a vida. O fato é que esse não era um adjetivo, ou seja, bom, aplicado pelos judeus e rabinos aos mestres respeitados. Isso foi algo realmente impactante o que ele fez. Isso mostra a sua falta de percepção da sublimidade desse adjetivo quanto à natureza divina.
Quanto a isso, os judeus eles tinham cuidado e sabiam que somente Deus é bom. Eles tinham cuidado quanto a isso, só Deus é bom. Quando Jesus fala, tu está me chamando de bom? Você sabe o que significa isso? Você sabe o que esse adjetivo significa na nossa realidade? Porque Jesus era judeu, ele guardava os mandamentos. E Jesus disse, você está me chamando de Deus, você está entendendo isso? Jesus vai até o ponto de vista desse jovem para fazê-lo entender que ele não enxergava de fato quem Deus era, porque eu uso o adjetivo de forma inadequada, porque se ele entende que Jesus é apenas um mestre, jamais ele poderia chamá-lo de bom. E também por não reconhecer que Jesus de fato era Deus e aplicar dessa forma o adjetivo de forma correta. Com essa afirmação, o mestre não se exclui da divindade, mas queria mostrar a esse homem a superficialidade no uso de tal adjetivo, não compreendendo assim ele a singularidade divina, nem muito menos a divindade do próprio mestre. Interessante isso. O que é que isso tem a ver com a ação dele? A visão que ele tem equivocada de Deus. A visão que ele tem equivocada das palavras bíblicas. É sempre assim, a religião fabricada pelo homem será pomposa na língua, mas destituída de temor, piedade e devoção. A falsa religião, a religião produzida pelo homem, ela sempre é muito hábil no linguajar. Né? Por isso que eu sempre falo para os irmãos não se admirarem com a questão das pessoas que desandam em muitos conceitos teológicos. Paulo chega a falar que muitos aí andam falando coisas que não convêm. Mateus capítulo 15, veja, versículos... Olha o que é que o Senhor fala, como isso realmente pauta, né? Mateus capítulo 15, quando o Senhor censura, mais uma vez no contexto aqui da religiosidade superficial dos fariseus, que era desse jovem também. Jesus fala, no verso 8, este povo honra-me com o quê, irmãos? Não é exatamente isso. Mas o seu coração está o quê? Longe de mim. É isso que está acontecendo aqui. Verso 9, e em vão me adoram. Mas adoram, percebam, adoram. E como é que pode isso, pastor? Sim, Caim era crente. Ele era crente, ele só tinha um detalhe, ele era filho do diabo, mas ele era crente. Mas ele era crente. Como assim, pastor? Não, ele não está lá no culto? Ele não está lá oferecendo sacrifício? Então veja que Jesus fala, em vão me adoram. Você não fala, até esse Tiago não diz? Que os demônios, eles, o quê? Creem, são crentes. Eles o quê? Estremecem, mas não obedecem. Versículo 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é exatamente isso que está acontecendo aqui? A visão desse homem superficial de Deus faz com que ele não pese realmente em temor, em piedade. O que significa o adjetivo bom? Bom Deus, bom mestre. Mas simplesmente uma linguagem pomposa, destituída de piedade e de devoção. É o que caracteriza a religiosidade que se baseia na justiça própria, que reconhece que tem capacidade e habilidade para seguir o Senhor. Em segundo lugar, volta comigo para Marcos capítulo 10. Percebam ainda aqui que nessa visão humana, que fundamenta a ação humana desse homem no contexto religioso, ele também tem uma visão totalmente equivocada quanto a si mesmo. Veja, Marcos capítulo 10, verso de número 20. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Meu Senhor, como diz a minha esposa, meu Senhor da glória, que mentira grande é essa? Ele pode até, os irmãos percebem a questão da religiosidade inventada pelo homem, parâmetros humanos, não estou seguindo tudo à risca, está aqui. Né? Eu lembro, certa feita, na minha juventude, que, acho que foi na minha juventude, se eu estiver equivocado depois, minha esposa me corrige aqui, eu acho que foi depois já, enfim. Mas nós contratamos na minha casa, a minha família, um pedreiro. E eu achei interessante que eu comecei a pregar o evangelho para esse pedreiro. E a vida dele,
Não tinha erro, não tinha falha. Aí eu falava dos mandamentos da palavra. Ele, não, eu sou casado com a minha esposa, tipo assim, já, mesma esposa, 50 anos. Eu mesmo casei um rapaz puro, ela também. E aquele homem, eu pregava o evangelho para ele, e ele não via necessidade do evangelho na vida dele. A gente pensa que essas coisas não existem, né? Mas ele disse, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Já conversou com aquele bom católico, que você prega o evangelho para ele, e disse, olha, eu nasci na igreja católica, nunca roubei, já ouviram isso? Nunca matei. Estou casado com a minha mesma esposa há tantos anos. Né? Ave Maria, graças a Deus, ainda se benze. Aí você disse, não, mas você precisa de Cristo. Mas como assim? Eu já tenho. Jesus está no meu coração. Não é? A pessoa acha que a conformidade aos mandamentos de Deus são apenas realidades externas. Jesus olha para aquele homem e o ama, se compadece dele, como quem dissesse, Jesus, como é que pode? Né? A pessoa, de fato, não se enxerga. O esforço humano desse jovem está pautado nessa cosmovisão equivocada de quem Deus é e de quem Ele é também. Ele não consegue entender, como diz o profeta Jeremias, que enganoso é o coração do homem e o quê? Desesperadamente o quê? Corrupto. Você pode nunca ter assaltado um banco, mas você já foi descontente com a sua vida. Isso é quebra, sim, também do 8º mandamento. Descontentamento é não se alegrar com o que Deus fez, distribuindo a herança das nações. Isso é roubar também. Lutero que dizia que todos nós vivemos em um grande celeiro de ladrões, somos todos ladrões. Lutero estava logo para quebrar tudo, né? Que só tem ladrão. Por quê? Porque todo mundo, em algum momento, já exerceu o seu descontentamento, já cobiçou mais, já quis mais. O mandamento, ele não só é obedecido quando eu não pratico aquilo, mas também no seu conceito positivo. Quando não existe em mim, quando o mandamento diz por um lado, não matarás, ele está dizendo por outro lado, preserve a vida. E quantos de nós já fizemos atitudes impensadas conosco mesmo e com a nossa família? Ou mesmo prejudicando a vida do nosso próximo, em uma direção perigosa, ou qualquer coisa que seja? Esse homem não conseguia entender a profundidade da lei. O movimento correto de um coração impactado pela lei divina é de abatimento e humilhação. Não é ser apresentado a si os mandamentos e dizer, passar um checklist. Honra teu pai e tua mãe. Opa, estou todo mês mandando uma ajudinha para meu pai e para minha mãe. Não matarás, graças a Deus, nunca matei ninguém. Né? Não adulterarás, graças a Deus também, estou aqui com minha esposa. Não furtarás, não roubei nada de ninguém. Não dirás falso testemunho. Eu nunca fui chamado para testemunhar em tribunal, então está ok também. Não cobiçarás, graças a Deus estou satisfeito. É uma ilusão isso. Os mandamentos exatamente demonstram o contrário para nós. O caráter do Deus Santo é impossível ao homem alcançar, é inatingível, por conta de que somos pecadores. Romanos capítulo 7, veja, o apóstolo, no seu impacto da lei em sua vida, olha o que ele vai dizer para nós. Depois que nós consideramos no versículo 7, quando ele fala que não conheceria o pecado, se a lei não disser a ele, não cobiçarás, ou seja, ele entendeu que é cobiçoso. E olha o que acontece com ele. Romanos 7, olha o que ele diz. Verso 14, Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Está vendo? Vendido à escravidão do pecado. É fato que o pecado não mais nos domina como Senhor. Mas ninguém aqui pode dizer que não irá mais pecar a partir de hoje, que não conseguirá. Ninguém aqui. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que o quê? Habita em mim. Ele habita em você. Você não é apenas um locatário, ele habita em você, ele mora em você. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Bem nenhum.
Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, é uma lei. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Como é que esse homem não chegou a essa conclusão como o santo apóstolo chegou? E o que é que Paulo diz diante disso tudo? Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Não, ele diz, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Veja como o apóstolo faz o movimento correto. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebem? A lei vai afundando você. A lei vai mostrando quem você é como pecador, miserável, execrável, sujo, impuro. Cada vez mais você sofre querendo obedecer a Deus e vê uma lei guerreando dentro de você. E isso é evidência de novo nascimento. Isso é evidência de nova criatura em Cristo. O ímpio peca e programa como pecar mais. O crente peca e sofre vários dias por ter cometido aquele pecado. E ele fica nessa luta. Tem dia lá em casa que eu penso que eu vou arrancar os meus cabelos. Meu Deus, me ajuda. Miserável, o homem que eu sou. E então a gente consegue, num feixe de luz, dizer, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo 3, veja, mais uma vez Paulo mostra o quanto esse homem está equivocado. Porque Paulo, muito mais do que ele, excedia, como ele fala, a todos da sua nação. Ele diz no versículo 4 de Filipenses 3, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto o zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, o quê? Irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós vemos que todas as nossas obras são apenas esterco. O profeta Isaías já diz isso. Todos nós somos como um imundo, todas as nossas obras como trapos da imundícia. O fato é que o conhecimento verdadeiro de Deus levará ao conhecimento verdadeiro de si mesmo, de si próprio. E esse homem não sabia nem quem Deus era, e muito menos quem ele era. Ele chega para Jesus e chama de bom, não tem noção dessa realidade divina e não tem noção da sua pecaminosidade. E acha que por seguir regras e parâmetros humanos, ele está muito bem. Deus é bom, Jesus é bom, logo Jesus é Deus. A conclusão, se ele tivesse enxergado isso, seria essa. E tal visão nos abre as portas do céu. Tal visão nos leva a bater no peito como pecadores e não acharmos que estamos prontos ou que somos capazes ou hábeis de seguir as determinações da palavra de Deus. Como pecadores, nós temos a certeza de que por seu amor nós somos aceitos no amado. Marcos capítulo 10, volta comigo, vamos caminhar aqui para nossa conclusão, já, mas eu quero mostrar para os irmãos, nós vimos a força humana, nós vimos aqui a visão humana que fundamenta a força humana, nessa dinâmica de entender que o Evangelho consiste em um conjunto de regras a ser seguidas. E agora nós podemos ver a visão divina, que, claro, é a do próprio Cristo. Veja Marcos capítulo 10, Jesus diz para ele no verso 19, sabes os mandamentos? Maravilha isso. É maravilhoso percebermos aqui que o mestre, ele não apresenta algo novo para esse jovem, porque esse jovem chegou para Cristo assim, olha, com checklist, eu estou cumprindo tudo, mas eu não estou em paz, está faltando alguma coisa. Me diz aí o que é, me diz o que é.
Diga, 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 diga. Ele achava que era só mais uma coisa que Jesus dizia para ele ia cumprir. Ele entrava no céu. Aí Jesus faz o que com ele? Manda ele de volta para os mandamentos. Você não leu a Bíblia direito ainda? Ele não vai fazer outra coisa diferente. Ele conduz o jovem novamente à palavra de Deus, buscando dessa feita uma leitura correta de Moisés. Que a leitura correta é aquela que conduz a quem? A Cristo. Seu conceito errôneo acerca da primeira tábua já se evidenciaram no uso, como nós vimos, equivocado do adjetivo bom. Ele não tem noção nem de quem Deus é, no sentido de o único Deus verdadeiro, adorá-lo e tudo. Por quê? Porque ele está distribuindo esse adjetivo aleatoriamente. Aí, na sequência, o que é que Jesus faz? Aprofunda a triste realidade da sua situação, destacando o quanto ele ainda não conseguia cumprir o que demandava a segunda tábua. Romanos 13, veja, está escrito. Por que Jesus cita a segunda tábua? Né? Basicamente, ele cita ali os 6 mandamentos, com a exceção do 10º. E nós vamos já considerar o porquê. Romanos capítulo 13, está escrito, olha só que beleza, o apóstolo diz, pois isto, verso 9, 13, 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. O que é que está escrito? Amarás teu próximo como a ti mesmo. O que é que Jesus faz? Já que ele não está tendo noção de quem Deus é, eu vou só te mostrar que nas tuas relações, tu não é puro. Vou te remeter aos mandamentos. E ele, ainda mesmo diante disso, ele diz, eu tenho guardado tudo isso. Jesus, será possível? Eu vou ter que realmente aprofundar. Eu me lembro aqui do caso da mulher samaritana, os irmãos lembram? Que a mulher samaritana, Jesus encontra ela, ia salvar ela, e Jesus fala para ela, mulher, olha, se tu beber da água que eu te der, ela diz, onde é que tu vai pegar essa água, como é que vai ser? E ela é argumentadora, inquiridora, né? E aí ela diz, olha, nossos pais adoraram nesse monte, vocês dizem, e ela começa a teologar, né? Ela começa aí a fazer a teologia dela, e Jesus diz assim para ela, mulher, é o seguinte, chama o teu marido e volta aqui. Aí ela, quem? Meu marido? Tem marido não. O quê? Né? Estou parafraseando, viu? Tem marido não. Disseste bem. Já tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. O pecado, Cristo, então, vai no âmago. Você vai entender que alguém, de fato, está sendo confrontado pelo Evangelho quando o âmago é o pecado. Jesus, então, diz para aquele jovem o seguinte, que ele fala para ele, olha, verso de número 21, está observando tudo, está guardando tudo? Vamos lá, faz o seguinte, está faltando só uma coisa, você não quer um detalhe? Eu vou lhe dar. E ele dá aqui a esse jovem 5 imperativos. Veja o versículo 21. Primeiro, vai. Segundo, vende. Terceiro, dá. Quarto, vem. E por último, segue-me. Jesus dá mais ordens a ele. Ele não gosta de ordens, não matarás, não adulterarás, não é? Eu vou lhe dar mais 5, só para mostrar que você é incapaz. E que você não ama o seu próximo, não, cara. Você é cobiçoso, você ama é o dinheiro. Seu negócio é o seu dinheiro, seu amigo é seu dinheiro. Ao demandar a venda dos bens desse jovem, o mestre não está estabelecendo aqui um voto de pobreza, como é ensinado pelo catolicismo romano, ou uma espécie de socialismo. Não, Jesus não está ensinando nada disso. Mas estava tratando em específico do caso desse homem que dizia amar a Deus e ao próximo, mas que de fato amava as riquezas. Jesus atinge ele. Jesus leva ele a perceber quem de fato ele era. Você não ama Deus, você ama a Mamon. E você não ama o seu próximo, porque existem muitas pessoas sofrendo na nação. Você é, usando a terminologia dos nossos dias, podre de rico, e você não ajuda ninguém. Claro que até ele poderia dar esmolas, que era uma exigência também do contexto judaico, mas tudo aquilo, vamos dizer assim, né, quantificado, a conta-gotas. O que é que Jesus faz então? Jesus faz ele perceber que ele não guardava nada da palavra de Deus, mediante o último mandamento, que é qual? Não cobiçarás. E lembra que Paulo fala em Romanos capítulo 7, a essência da lei
revela a essência do pecado. Qual é a essência da lei? Ela vai trazer para nós o quê? O caráter de Deus e vai revelar a essência do pecado, que é o quê? Cobiça. Eu cobiço ter outros deuses. Eu cobiço cultos diferentes. Eu cobiço a honra de Deus tomando o seu nome em vão. Eu cobiço o tempo de Deus, querendo usar o dia que é para adoração, para os meus próprios interesses. Eu cobiço a autoridade dos meus pais, não os honrando. Eu cobiço a vida alheia, matando as pessoas. Eu cobiço, enfim, o homem ou a mulher, o próximo, quando quebra o mandamento do adultério. Eu cobiço a propriedade quando furto. Eu cobiço a reputação das pessoas quando digo falso testemunho. De fato, a essência do pecado é a cobiça. E você tem esse pecado, você quebra toda a lei. A visão divina sempre nos levará a enxergar, mediante a palavra divina, que nos apresentará a mente de Cristo, dando ciência da nossa corrupção, que se evidencia em um coração cobiçoso. Entenderam? Deus sempre levará a leitura bíblica correta, evidenciará a cobiça no nosso coração, mostrando que nós precisamos do poder do Evangelho para não sermos arrastados pelas nossas paixões. Ver a Deus é vê-lo por sua relação com a revelação clara da sua palavra. Jesus não diz para esse homem uma coisa só, ou um passo mágico, não. Ele diz, volte para os mandamentos. Não conseguiu ver ainda? Não. Pois eu vou lhe apresentar o seu pecado diretamente e claramente. Os que veem a santidade de Deus e contemplam a sua pecaminosidade, que lhes é inerente. Mais luz evidenciará minhas trevas. Isso é uma coisa que eu tenho tentado, irmãos, ainda equilibrar no meu coração. Eu tenho dias muito ruins, contemplando minha maldade, e às vezes eu tenho dificuldade de fazer um movimento de olhar para cima. Mas, por outro lado, o consolo que existe é que, quanto mais você percebe esse pecador, isso é sinônimo de que você está sob mais intensa luz. E eu preciso desse movimento, nós precisamos entender isso. E assim, clamaremos e buscaremos por mais luz. Concluindo, irmãos, Marcos capítulo 10, nós vemos a força humana pautada na visão humana. E nós precisamos ver pela perspectiva de Deus. E Jesus, por fim, apresenta que esse homem, de fato, não enxergava nada. O texto nos diz, no verso de número 22, que ele, porém, contrariado com esta palavra, e a palavra utilizada por Marcos aqui é forte, ele ficou, de fato, chocado. Quando Jesus fala para ele, vai, vende, dá, vem e segue-me, ele fica extremamente decepcionado. A conclusão desse relato é muito triste, porém revelador. O mestre, pacientemente, o fato de dizer que Cristo o amou, mostra a condescendência, o amor de Deus pelos pecadores, de ver aquela religiosidade, poderia se voltar de fato para ser uma adoração verdadeira. Jesus, com amor, com paciência, conduz esse homem à percepção da sua triste realidade, mas lamentavelmente não redunda em salvação. Embora fosse um homem nobre e de valor, era também um homem avarento, que não amava Deus e nem amava o próximo, como Paulo diz em 1 Timóteo 6,10, o amor é o dinheiro e a raiz de quê? Todos os males. Ele fica decepcionado, pois a revelação do seu coração expõe o que ele de fato amava. Ele retirou-se triste. Por quê? Porque não viu a Cristo como o maior tesouro. Em Mateus capítulo 13, a minha última referência da noite, veja o versículo de número 44, na parábola do tesouro escondido, já expusemos aqui esse capítulo sobre as parábolas do reino. O texto sagrado nos diz, o reino dos céus é semelhante a um homem, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Parece que estava falando desse homem, só que ele fez o caminho inverso. Ele encontrou o tesouro, mas ele ficou cheio de tristeza, guardou o seu dinheiro, foi-se embora triste e não quis saber do Senhor Jesus. Não saia daqui essa noite triste por não querer abandonar suas paixões. Saia hoje daqui jubiloso por enxergar a Cristo como sua maior riqueza. Isso é importante.
Concluindo, irmãos, o discipulado cristão é glorioso. Amar a Deus e ao próximo é a verdadeira felicidade em Cristo. Que o bom Deus nos guarde de fazermos dessa bendita verdade um sistema religioso e codificado. Falando como vosso pastor, eu peço encarecidamente aos irmãos isso. Não façam do Evangelho um sistema religioso e codificado para a gratificação da soberba humana expressa em falsa adoração. Não faça isso. Mas nos voltemos para Cristo sempre, a fim de termos graça e misericórdia para a vivência dessa sobrenaturalidade que é a vida cristã. Reconhecendo-nos como pecadores e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, me conduz em amor a Ti, por Ti, para a glória do Teu nome, me ajuda a ser um homem, uma mulher melhor, para que o Teu nome seja glorificado, mas não para que eu me sinta bem, melhor, superior, ou que a minha religiosidade traga gratificação à minha soberba. Mas como diz o apóstolo Paulo, a fé atua pelo amor, e pelo amor, pelo grande perdão que nos foi revelado, prossigamos em nossa vida cristã para a glória de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que cada vez mais a verdade do Evangelho possa desconstruir os sofismas que se levantam em nosso coração, em que nós pensamos muitas vezes que a vida cristã consiste em regras humanamente, maquinalmente aprendidas, e nos esquecemos de nos voltar para a fonte em contrição e arrependimento, buscando do Senhor mais graça e mais poder, para vivermos, Senhor, nesse paradoxo doloroso, em que nos vemos pecadores, mas sabemos que temos um grande Salvador. Ajuda-nos a andarmos não baseados, não pautados em nossa justiça, mas sim na justiça que procede do alto, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Está consumado, o Pai está satisfeito, e nós vamos andar cada vez mais, Pai, em alegria e novidade de vida, por amor ao Teu Filho. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.